Um milionário levou uma mulher em situação de rua ao casamento de sua ex-noiva. E o que ela fez lá chocou a todos. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E aproveita essa história. William Lancaster, um milionário arrogante, segurava um convite de casamento nas mãos. Era da sua ex-noiva. A mulher que o havia deixado por outro homem sem nem pensar duas vezes. E agora, ela teve a audácia de enviar um convite, como se quisesse esfregar sua felicidade na cara dele. Isso é uma piada? Murmurou ele jogando o envelope sobre a mesa. Seu amigo, Damon Carter, pegou o convite e assobiou. Isso foi. Baixo. Vai comparecer? William soltou uma risada seca. Aparecer sozinho como um fracassado? Nem pensar. Então leva alguém. Mostra para ela que você superou. Era uma boa ideia. Mas levar qualquer uma não bastava. Ele precisava causar impacto. Deixar Olivia, sua ex, se perguntando o que diabos estava acontecendo. Mais tarde, ao sair, do escritório ainda imerso nesse pensamento, William avistou uma jovem sentada na calçada em frente a um restaurante. Ela estava suja, as roupas gastas, mas o rosto era lindo. Cabelos bagunçados caíam sobre os ombros e os olhos não pediam ajuda. Desafiavam. Impulsivamente, ele caminhou até ela, mãos nos bolsos, olhando de cima. Ei, precisa de dinheiro? Mulher levantou o olhar, não com gratidão, mas com uma expressão afiada, como se decidisse naquele instante se ele merecia sequer um segundo da atenção dela. Então, surgiu um leve sorriso de escárnio nos lábios. O que é isso? Um experimento social? Você pergunta, e dependendo da minha resposta, ou joga uma moeda ou vai embora, as sobrancelhas de William se ergueram. Ninguém falava com ele daquele jeito. Vem comigo a um evento, e eu te pago o suficiente para mudar de vida. Ela soltou uma risada curta, balançando a cabeça devagar. Uau! Mudar de vida? Você sempre usa frases dramáticas ou só quando quer bancar o Salvador? O sarcasmo na voz dela o desestabilizou mais do que ele gostaria de admitir, mas manteve a compostura. Só precisa se arrumar, sorrir e me acompanhar. Ela inclinou a cabeça, diversão cintilando nos olhos. Ah, entendi. Você quer que eu seja sua boneca decorativa por uma noite. William estreitou os olhos. Ela estava provocando de propósito. Se não quiser a oferta, posso encontrar outra pessoa. Dessa vez, ela riu alto. Isso é uma piada? Porque, sinceramente, não vejo uma fila de candidatas por aqui. Ele apertou os lábios. Como ela estava virando o jogo contra ele. Ela se levantou, bateu a poeira do vestido e se aproximou. Demais. Aceito, disse como se estivesse fazendo um favor. Mas só porque estou curiosa. William sentiu algo perigoso no ar. Curiosa sobre o quê? Perguntou desconfiado. Ela sorriu. Os olhos brilhando com algo indecifrável. Quero ver até onde um homem como você está disposto a ir. William ficou imóvel por um instante. Quem era aquela mulher? Isabela se acomodou no banco do carro de luxo, mantendo o olhar fixo na cidade passando pela janela. Não parecia assustada nem nervosa, tampouco impressionada, apenas atenta. William, ao seu lado, percebeu que esperava alguma reação, mas ela não fazia perguntas, não hesitava, apenas aceitava. Nem quer saber para onde estamos indo. Ele quebrou o silêncio. Ela se virou com um leve sorriso no canto dos lábios. Imagino que seja para algum lugar caro. William arqueou a sobrancelha. E não tá curiosa? Deveria estar, ela inclinou a cabeça. Você me encontrou na rua e me ofereceu dinheiro para ser sua acompanhante. Isso já é esquisito o bastante. Mas duvido que vá me vender para tráfico humano ou algo assim. William riu. Nada tão dramático. Só um evento social. Um casamento, né? Ele a olhou surpreso. Como sabe, você tem aquele olhar de um homem querendo vingança. William cerrou o maxilar. Isabela o lia como um livro aberto, e ele odiava isso. E, se for, ela deu de ombros.
O que me importa, desde que eu receba? William sorriu. Gostava da atitude dela, mas ainda queria entender quem era essa mulher. Alguém que aceitava tudo com tanta naturalidade. Minutos depois, o carro parou diante de um prédio elegante, um salão de beleza renomado. Isabela saiu sem fazer perguntas e o seguiu. O lugar cheirava a produtos caros, e uma equipe de estilistas correu para atendê-los assim que entraram. Quero uma transformação completa, William ordenou. Cabelo, maquiagem, roupa, tudo. A equipe assentiu, e em segundos, Isabela já estava sentada numa cadeira de styling. Se quiser mudar de ideia, agora é a hora, ela disse, enquanto uma cabeleireira começava a desembaraçar seu cabelo. Mudar de ideia sobre você? Acho que esperava alguém mais impressionável. William cruzou os braços. Nada disso te impressiona? Isso aqui? Isabela fechou os olhos ao sentir a água nos cabelos. Já vivi nesse mundo antes. William franziu a testa, mas, antes que pudesse perguntar mais, o estilista o puxou para a sala de espera. Sr. Lancaster, pode nos deixar trabalhar? Ele lançou um último olhar para Isabela e saiu, intrigado. As horas passaram devagar. Quando finalmente chamaram seu nome, William se levantou e voltou ao salão. E quando a viu, prendeu a respiração. A mulher diante dele não era a mesma, que ele encontrou sentada na calçada. O cabelo, antes embaraçado, agora caía em ondas brilhantes. O rosto, antes marcado pela sujeira e cansaço, estava impecável. Os olhos, destacados pela maquiagem sofisticada. O vestido justo realçava, suas curvas e os saltos altos davam ainda mais confiança à sua postura. Mas o que mais o surpreendeu foi a expressão dela. Ela não parecia impressionada com a própria transformação. Apenas se observava no espelho, como se já tivesse se visto assim antes. O que foi? Ela se virou, notando o olhar dele. Você não parece surpresa. Isabela sorriu, um brilho misterioso nos olhos. Por que eu não estou? William cruzou os braços. Quem é você, Isabela? Ela pegou a bolsa. A estilista entregou o vestido a ela e seguiu em direção a William. Alguém que sabia exatamente quando aproveitar uma boa oportunidade. O carro deslizava suavemente pela estrada iluminada rumo ao evento que ele vinha evitando. Há semanas, mas que agora, por algum motivo, ansiava em participar. Ao seu lado, Isabela observava a paisagem com uma calma quase irritante. William esperava ver nela alguma ansiedade, nervosismo talvez, mas desde que saíram do salão, sua postura permaneceu impecável. Era como se aquele mundo já fosse parte dela. Você está muito quieta, comentou William, desviando os olhos da estrada para encará-la. Estou apenas aproveitando o silêncio, respondeu Isabela com um leve sorriso. Ele franziu a testa. A maioria das pessoas na sua situação estaria deslumbrada com tudo isso. Ela riu baixinho. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas. William percebeu que insistir não levaria a lugar algum. Havia algo nela que o intrigava, profundamente, mas conseguir respostas seria outra história. O carro finalmente parou diante de um luxuoso salão de festas, onde centenas de convidados da elite já se aglomeravam. Casais saíam de limusines e carros esportivos, exibindo joias cintilantes e vestidos de grife. Fotógrafos e jornalistas cobriam o evento, registrando cada detalhe para as páginas sociais. William desceu primeiro, ajeitando o paletó com naturalidade, e estendeu a mão para Isabela. Ela aceitou sem hesitação. No instante em que seus pés tocaram o chão, o impacto foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ela. Mulheres cochichavam entre si, tentando descobrir quem era a misteriosa acompanhante de William Lancaster. Homens a observavam com visível interesse. Isabela, no entanto, não se abalou. Com uma postura impecável, levantou o queixo e sorriu. Discretamente, como se já estivesse acostumada a ser o centro das atenções. William a conduziu pelo tapete vermelho até a entrada do salão. Ela manteve uma expressão serena,
sem demonstrar qualquer surpresa diante da riqueza ao redor. Siga minha liderança, sussurrou ele. Seja educada, sorria e não chame atenção desnecessária. Ela arqueou a sobrancelha. Você me trouxe aqui para deixar sua ex com ciúmes ou para ser invisível? William apertou os lábios, sem responder. Foi o que eu pensei, disse Isabela com um tom divertido. Passaram pelas portas duplas e adentraram o salão grandioso, onde lustres de cristal brilhavam sob uma luz dourada. A sala estava repleta de figuras da alta sociedade, todas vestidas com o que havia de mais refinado. Não demorou para que Olivia e seu noivo surgissem no campo de visão de William. Ela estava deslumbrante, com um vestido branco elegante e um sorriso perfeitamente calculado para conquistar todos ao redor. Charles Montrose, seu futuro marido, era o retrato do homem ideal para agradar à família dela. Rico, tradicional, previsível. Os olhos de Olivia encontraram os de William por um breve instante. Pareceu surpresa ao vê-lo ali, mas sua atenção logo se fixou em Isabela e congelou. Sua expressão mudou sutilmente como se tentasse decifrar quem era aquela mulher ao lado de seu ex-noivo. Com um sorriso calculado, William levou Isabela diretamente até eles. Olivia, cumprimentou com um tom educado, porém frio. Ela piscou algumas vezes antes de forçar um sorriso. William, que surpresa! Não imaginei que você viria. Claro que vim, respondeu olhando para Isabela. E trouxe companhia. Olivia examinou Isabela dos pés à cabeça. Ainda não fomos apresentadas. Você é... Antes que William pudesse responder, Isabela estendeu a mão com naturalidade. Isabela. Prazer em conhecê-la. Sua voz era firme, elegante. Sua postura impecável. E o sorriso absolutamente inabalável. Olivia hesitou antes de apertar a mão dela, visivelmente desconfortável. Você me parece familiar, comentou Olivia. Isabela sorriu e inclinou levemente a cabeça. É mesmo? Olivia forçou outro sorriso, mas William percebeu a tensão em seu olhar. Ela estava abalada, exatamente como ele queria. Charles pigarreou, tentando aliviar o clima. Que tal um brinde? Ergueu a taça de champanhe. William assentiu, mas antes que pudesse virar-se, Isabela disse algo que paralisou a todos. Espero que sejam muito felizes. O casamento é um compromisso sério. Eu mesma já fui noiva um dia. William congelou. Olivia e Charles se entreolharam. Sério? Perguntou Olivia, tentando parecer casual. Isabela assentiu e tomou um gole de champanhe. Mas não deu certo. Meu noivo decidiu que eu não era a escolha certa para a família dele. William sentiu um frio na espinha. A mensagem era clara. E Olivia a recebeu. Seus olhos se estreitaram. Que coincidência interessante, comentou Olivia forçando um tom leve. Eu também acho, respondeu Isabela com um sorriso. Um silêncio desconfortável pairou no ar. William percebeu que Olivia lutava para manter a compostura. Finalmente, Isabela tocou levemente o braço de William. Gostaria de dançar? Ele piscou surpreso. Dançar? Ou prefere ficar aqui observando sua ex-noiva tentando lembrar de... Onde me conhece? William soltou uma risada discreta. Ele estava gostando do jogo. Vamos dançar. Eles se afastaram, deixando Olivia para trás, visivelmente perturbada. Ao som da orquestra, os dois deslizaram pela pista de dança. William a olhou nos olhos, tentando decifrá-la. Você fez aquilo de propósito. Ela sorriu. Não te disse que já estive nesse mundo antes? William sentiu uma mistura de irritação e admiração. Isabela não era apenas uma mulher que ele encontrara na rua. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A música envolvia o salão com elegância, enquanto eles se moviam em harmonia. William não tirava os olhos dela. Isabela, por sua vez, mantinha a compostura impecável. Seus lábios se curvaram num sorriso enigmático, como se soubesse exatamente o efeito que causava.
Você continua me surpreendendo, murmurou William, conduzindo-a com precisão. Isso é bom ou ruim? Perguntou Isabela, arqueando a sobrancelha. Ainda não decidi. Ela riu baixinho, os olhos brilhando de divertimento. Acho que você já percebeu que eu não sou exatamente o que pareço ser, e eu percebi que você sabe muito mais sobre este mundo do que deveria. Isabela inclinou levemente a cabeça, com um sorriso enigmático. Digamos apenas que já estive cercada por pessoas assim antes. Antes que William pudesse perguntar mais, um grupo de empresários se aproximou, segurando taças de champanhe e exibindo sorrisos amistosos. Eram investidores e magnatas que William conhecia bem. Lancaster, disse um deles apertando a mão de William, finalmente decidiu aparecer num evento social. William respondeu com um aperto de mão firme. Achei que seria interessante comemorar o casal. A atenção dos empresários rapidamente se voltou para Isabela, analisando-a com evidente interesse. E quem é sua adorável acompanhante? Antes que William respondesse, Isabela deu um passo à frente e estendeu a mão com naturalidade. Isabela, um prazer conhecê-los. Ela falava com tanta confiança que nenhum deles questionou sua presença. Isabela, repetiu um deles, observando-a atentamente. Seu rosto me parece familiar. Isabela sorriu, mantendo o mistério vivo. Talvez tenhamos nos encontrado em algum evento antes. O empresário assentiu pensativo, mas não insistiu. William a observava com atenção. Isabela estava se entrosando bem demais. E com o que você trabalha, Isabela? Perguntou outro intrigado. Ela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava, girando o líquido calmamente antes de responder. Gosto de observar o mercado financeiro. O crescimento dos investimentos em tecnologia tem sido fascinante ultimamente, especialmente as startups voltadas para a inteligência artificial. Houve um breve silêncio. William quase riu ao ver a expressão de surpresa nos rostos dos empresários. Nenhum deles esperava uma resposta tão articulada. Esse é um tema bastante específico, comentou um dos homens. Isabela sorriu e tomou um gole da bebida. Eu apenas sigo as tendências. No fim, tudo se resume a quem tem acesso à informação privilegiada primeiro, não é? Os homens riram, agora mais à vontade. Isabela havia capturado o interesse deles, mas William sentia uma frustração crescente. Isabela não estava apenas se encaixando, ela estava dominando a situação. Antes que pudesse intervir, um homem alto, de aparência distinta, se aproximou. Damian Blackwood, um dos investidores mais influentes do país, conhecido por seu instinto afiado e habilidade em analisar pessoas rapidamente. Isabela, certo? Disse Damian, observando-a com interesse. Você parece muito à vontade aqui. Ela se virou para ele com um sorriso polido. Talvez porque eu esteja. Damian riu. Gosto disso. E qual é sua relação com Lancaster? Ela lançou um olhar divertido para William antes de responder. Apenas uma parceria interessante. William sentiu o sangue ferver. Isabela estava jogando seu próprio jogo, e ele odiava perder o controle. De fato, disse William interrompendo, tirando a taça da mão dela e entregando-a a um garçom. Com licença, preciso roubar minha acompanhante por um momento. Ele segurou o pulso dela e a conduziu até uma área mais reservada do salão. O que exatamente você está fazendo? Perguntou entre os dentes. Isabela sorriu. Apenas me divertindo. Você está chamando atenção demais. Não era esse o plano? Fazer sua ex-noiva sentir ciúmes? William estreitou os olhos. Você joga muito bem, Isabela. Ela inclinou a cabeça. E você não gosta quando não consegue controlar o jogo, não é? William soltou uma risada curta. Você não é apenas uma simples mendiga. Isabela cruzou os braços. Demorou para perceber. Antes que ele pudesse responder, Olivia surgiu ao lado deles. Espero que estejam aproveitando a festa, disse educadamente.
embora seus olhos analisassem Isabela com cuidado. Muito, respondeu Isabela antes que William pudesse dizer algo. Olivia forçou um sorriso calculado. Sabe, Isabela, tenho a sensação de que já nos conhecemos. Talvez, respondeu Isabela com um leve dar de ombros. O mundo da alta sociedade pode ser pequeno, afinal. William percebeu o modo como Olivia apertou os lábios. E de onde você conhece o William? Insistiu Olivia. Isabela sorriu. Acho mais divertido se isso continuar um mistério. Olivia deu uma risada suave, embora houvesse algo afiado em seu olhar. Claro. O mistério sempre adiciona um toque interessante às histórias. Ela se virou para William. Podemos conversar por um momento? William assentiu, mas antes de se afastar, lançou um último olhar para Isabela. Ela apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele seguiu Olivia até uma varanda. Privada. A noite estava fria, e as luzes da cidade brilhavam à distância, mas o olhar da mulher à sua frente queimava como fogo. Quem é ela, William? Perguntou Olivia sem rodeios, cruzando os braços sobre o vestido impecável. Ele manteve a expressão neutra. Isabela, minha acompanhante. Ela soltou uma risada seca. Não me trate como idiota. Eu conheço o tipo de mulher que você traz para eventos como este. E ela não se encaixa nesse padrão. William sentiu um surto de irritação. O que exatamente você quer saber, Olivia? Ela o encarou com intensidade. De onde ela veio? Ele hesitou por um segundo. E isso foi suficiente para Olivia perceber. Meu Deus! Sussurrou como se tivesse encaixado todas as peças. Você encontrou essa mulher na rua, não foi? William não confirmou, mas o silêncio falou por si. Isso é inacreditável, disse Olivia com uma risada incrédula. Você trouxe uma mendiga para me provocar? Eu trouxe uma mulher confiante, inteligente, que se encaixa perfeitamente aqui, respondeu com firmeza. Uma mulher que sabe demais para alguém, que supostamente vivia nas ruas, retrucou Olivia estreitando os olhos. Ela não pertence a este mundo. Ou pertence? William não gostou do tom dela. Não tente jogar comigo, Olivia. Você perdeu esse direito há muito tempo. Ela ergueu uma sobrancelha. Talvez. Mas ainda tenho o direito de saber com quem estou lidando. Olivia endireitou a postura como se já tivesse tomado uma decisão. Se eu fosse você, William, teria cuidado. Essa mulher não entrou na sua vida por acaso. E então, sem esperar uma resposta, virou-se e foi embora. Ela se virou e caminhou de volta para o salão de baile, deixando William sozinho com suas dúvidas. Isabela desceu as escadas, lentamente, atravessando os convidados com uma naturalidade inquietante. Desde sua chegada, todos tentavam descobrir quem ela era, mas ela se movia com graça, como se aquele mundo sempre tivesse sido seu. Foi então que Olivia surgiu à sua frente. Você dança bem, disse Olivia com um sorriso calculado. Isabela retribuiu com um olhar sereno. Obrigada. Você também. Olivia inclinou a cabeça estudando cada detalhe dela. E fala bem. Sabe se portar em um evento como esse. Agradeço o elogio, respondeu Isabela com calma. Não foi um elogio. Foi uma constatação. Isabela percebeu a tensão escondida nos olhos de Olivia. Você acha que me conhece? Olivia riu baixinho, com uma leveza que escondia algo mais profundo. Eu não acho. Eu sei que não conheço. Isabela manteve a postura. Firme. Então diga, Olivia, quem você acha que eu sou? Olivia a observou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu com um brilho enigmático no olhar. É isso que eu ainda estou tentando descobrir. Pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava. Mas não se preocupe, Isabela. Eu sempre descubro. Deu um gole e desapareceu entre os convidados. Isabela permaneceu imóvel, respirando fundo. Olivia estava começando a desconfiar. E isso era um problema. No carro, William dirigia em silêncio.
As luzes da cidade passavam velozes pela janela, mas Isabela percebia o incômodo em seu rosto. Você quer me perguntar algo? Disse ela. Quero. Ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. Mas não sei se você vai responder. Ela sorriu levemente. Depende da pergunta. William fez uma curva brusca e então soltou. Quem é você, Isabela? Ela cruzou as pernas com elegância sem perder a compostura. A mulher que você escolheu para impressionar sua ex-noiva. Ele cerrou o maxilar. Você sabe demais. Age como alguém que já viveu esse mundo. Ela permaneceu em silêncio. William parou o carro em frente ao hotel e virou-se para encará-la. Mandei investigar você. Ela não demonstrou surpresa. E o que encontrou? Ele a observou frustrado. Nada. Você não existe. Sem registros. Nenhuma informação recente. É como se tivesse apagado sua própria vida. Ela sorriu de leve. Talvez algumas coisas precisem mesmo ser apagadas. William sentiu uma mistura de fascínio e irritação. Eu não gosto de mistérios. Então, talvez eu não seja a pessoa certa para você. Ela abriu a porta e saiu, entrando no hotel sem olhar para trás. William ficou ali, parado, com os dedos apertando o volante. Ela escondia algo, e ele ia descobrir o que era. Isabela trancou a porta do quarto e encostou-se nela, sentindo o coração acelerar. Olivia estava desconfiada. William também. Caminhou até o espelho. O vestido luxuoso, a maquiagem impecável. Por um instante parecia outra mulher. Ou talvez estivesse se tornando quem sempre foi. Pegou o celular descartável escondido na bolsa e digitou uma mensagem curta. Ele começou a investigar. A resposta veio em segundos, então está na hora de decidir seu próximo passo. Isabela apagou a mensagem e suspirou baixo. Sabia que não conseguiria manter esse segredo por muito tempo. E logo, William descobriria a verdade. William não era um homem paciente. Gostava de respostas diretas, controle absoluto de tudo ao seu redor. Mas Isabela era um enigma, e isso o incomodava mais do que queria admitir. Na manhã seguinte, enquanto tomava café em seu escritório, sua mente ainda estava presa à noite anterior. Isabela sabia coisas que não deveria. Agia como alguém nascida na alta sociedade, mas não havia nenhum rastro dela em lugar nenhum. Como se tivesse apagado o próprio passado. Pegou o telefone e discou um número que não usava havia tempo. Preciso que investigue alguém para mim, disse direto. Do outro lado da linha, um homem riu. Faz tempo, Lancaster. Quem é o alvo? Isabela, respondeu ele após uma pausa. Sem sobrenome. Isso torna tudo mais interessante. Quero saber tudo. De onde ela veio, quem ela é de verdade. E por que está escondendo algo? Me dê 48 horas. William desligou e se recostou na cadeira. Se Isabela estava jogando com ele, logo ele veria suas cartas. Horas depois, ao sair do trabalho, decidiu procurá-la. Sabia que ela ainda estava no hotel que ele mesmo havia reservado. Quando chegou, subiu direto para o andar dela e bateu a porta sem avisar. Vamos brincar um pouco. Quem leu até aqui comenta chocolate. Só os que chegaram nesse ponto vão entender. Agora vamos continuar. Demorou alguns segundos, mas Isabela finalmente abriu a porta. Estava vestida de forma simples, sem a maquiagem impecável da noite anterior. Mas sua postura continuava firme. Esperava alguém? Perguntou William, cruzando os braços. Ela não se surpreendeu com a visita. Não exatamente. Mas você não parece do tipo que avisa antes de aparecer, não é? Ele a observou por um momento. Podemos conversar? Ela se afastou, permitindo que ele entrasse. William olhou ao redor, analisando o quarto organizado. Não havia nenhum indício de que Isabela tivesse vindo das ruas. Você sempre foi assim tão direta? Perguntou ele. Ela sorriu de lado. Você não gosta de conversa. Fiada. Por que eu usaria? William sentou-se no sofá em frente a ela. Quero saber a verdade, Isabela. Ela ergueu uma sobrancelha. A verdade sobre o quê? Sobre você.
Quem é você, de verdade? Ela se inclinou levemente para a frente. Por que isso te incomoda tanto? Os punhos dele se fecharam. Porque você surgiu do nada, aceitou minha proposta sem hesitar e age como se sempre tivesse pertencido a esse mundo. Mas não há registros seus em lugar nenhum. Ela ficou em silêncio por um momento. E se eu não quiser te contar? William soltou uma risada sem humor. Então eu vou descobrir sozinho. Ela o encarou por alguns segundos longos, antes de suspirar. Tudo bem, William. Eu vou te contar. Um pouco. Ele se ajeitou no sofá, atento. Eu cresci em um mundo muito parecido com o seu. Festas luxuosas, conexões poderosas. Mas esse mundo pode ser cruel, principalmente quando você vira um obstáculo para as pessoas erradas. Os olhos de William se estreitaram. Obstáculo? Minha família era influente. Meu pai comandava negócios que envolviam muito dinheiro. Mas uma traição fez tudo desmoronar da noite para o dia. Eu perdi tudo. Ele franziu o senho. Quem te traiu? Isabela desviou o olhar. Alguém em quem eu confiava. William sentiu que havia mais naquela história do que ela estava revelando. Por que você apagou sua vida? Ela deu um sorriso triste. Porque às vezes desaparecer é mais seguro. O silêncio entre os dois ficou pesado. William sabia que ela não estava contando tudo, mas era a primeira peça do quebra-cabeça. E agora? O que pretende fazer? Isabela cruzou as pernas. Ainda estou decidindo. William se levantou. Você pode continuar me enganando, Isabela. Mas eu vou descobrir a verdade. Ela o observou sair do cômodo sem dizer uma palavra. No dia seguinte, William recebeu uma ligação. Do seu investigador. Encontrei algo. Diga, se você estava certo. Isabela não é quem diz ser. William apertou o telefone com força. Continue. O nome verdadeiro dela é Isabela Dell, filha de Richard Dell. O sangue de William gelou. Ele conhecia esse nome. O magnata da construção? Esse mesmo. Mas aqui vem a parte interessante. Richard Dell faliu há alguns anos após um escândalo de desvio de dinheiro. E adivinha quem estava envolvida nesse escândalo? A respiração de William acelerou. Olivia Harrington. Exato. William ficou em silêncio por um momento. Então Isabela não apareceu por acaso. Parece que não. Ele desligou e ficou, olhando pela janela do escritório, a cidade brilhando abaixo. Isabela tinha uma ligação direta com Olivia. Isso mudava tudo. Mais tarde, naquela noite, William estava no escritório tentando revisar documentos, mas não conseguia se concentrar em uma única palavra. A imagem de Isabela não saía da sua mente. Os olhos carregados de raiva e vulnerabilidade, a forma como ela nunca recuava. Sem pensar, pegou as chaves do carro e dirigiu até o hotel onde ela estava hospedada. Ele precisava vê-la. Precisava ouvir a verdade de sua boca. A porta se abriu após alguns segundos. Isabela apareceu com uma expressão cansada, o cabelo um pouco bagunçado. William? A voz dela carregava surpresa. Precisamos conversar. Ela suspirou e abriu mais a porta, permitindo sua entrada. Não sabia que fazia visitas noturnas. Nem eu, respondeu ele cruzando os braços. Dá para parar de me testar por um minuto e me contar a verdade? Sobre o quê? Sobre por que você aceitou minha proposta sem hesitar. Ela desviou o olhar por um instante antes de finalmente falar. Porque Olivia Harrington destruiu minha família. Aquelas palavras fizeram o estômago de William revirar. Ele já sabia, mas precisava da confirmação. Olivia foi responsável pela queda do meu pai, pela destruição da minha vida. Ele a observava com atenção. Me conta. Tudo. Isabela foi até a janela abraçando o próprio corpo. Meu pai, Richard Dell, era dono de uma das maiores construtoras do país. Um homem honrado, respeitado, até que confiou nos Harrington. Olivia entrou na empresa como parceira estratégica, alguém em quem ele acreditava poder confiar. Mas, na realidade, ela estava manipulando tudo. Manipulando como? Criando contratos falsos, desviando dinheiro,
colocando o nome dele em transações ilegais sem que ele soubesse. Quando tudo veio à tona, meu pai foi acusado de corrupção. Perdemos tudo. Nossa casa, nossa dignidade. A voz dela vacilou. Ele morreu antes de poder se defender. William sentiu um aperto no peito. Meu Deus, Isabela continuou. O olhar fixo na cidade além da janela. Depois disso, tudo desmoronou. Minha mãe adoeceu logo depois e não resistiu. Eu tentei lutar, provar a inocência dele, mas Olivia já tinha fechado todas as portas para mim. Em pouco tempo, eu não tinha mais nada. William se aproximou dela. Você sobreviveu nas ruas? Sim. E foi assim que aprendi a nunca mais confiar em ninguém. Ele estendeu a mão, erguendo o queixo dela suavemente, forçando-a a olhar para ele. Você não precisa fazer isso sozinha. Ela afastou o rosto. Eu não preciso de um salvador. William. Ele respirou fundo, lutando contra o impulso de insistir. Eu sei, mas isso não quer dizer que você tenha que carregar tudo sozinha. Isabela soltou uma risada suave, sem traço de alegria. Você acha que pode me proteger? Acho que eu quero te proteger. Ela piscou surpresa. E por quê? Ele suspirou. Porque eu não sei mais o que sinto quando estou perto de você. O silêncio se alongou. Isabela finalmente se virou completamente para ele. O que isso significa? Ele passou a mão pelos cabelos. Significa que você me desestabiliza. Eu nunca me senti assim antes. Não sei explicar. Ela o observou por um longo momento. E isso te incomoda muito? Incomoda. Então talvez seja melhor mantermos distância. Ele balançou a cabeça. Eu não consigo. Ela desviou o olhar, visivelmente abalada pela direção da conversa. Isso não muda nada. Eu sei. Ela cerrou os punhos. E quanto a Olivia? A simples menção do nome da ex-noiva foi suficiente para trazê-lo de volta. A realidade. Se tudo o que Isabela disse era verdade, eu não sei quem ela realmente é. Isabela assentiu devagar. Mas eu sei. E não vou parar até acertar as contas. William permaneceu em silêncio. Sabia que não conseguiria convencê-la a recuar. Então estarei ao seu lado. Ela esboçou um leve sorriso, doce e amargo ao mesmo tempo. Mesmo sabendo que tudo aquilo podia terminar muito mal, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mais tarde naquela noite, William foi despertado pelo toque insistente do celular. William, temos um problema, disse o investigador do outro lado da linha. O que houve? Olivia já sabe que Isabela está por perto. E ela não está nada feliz com isso. O coração de William disparou. O que ela pretende fazer? Ainda não sabemos, mas alguém está cavando fundo em busca de informações sobre Isabela. William cerrou o maxilar. Me mantenha informado de qualquer novidade. Ao encerrar a ligação, sentiu o peso da situação cair sobre seu peito. Olivia não deixaria Isabela em paz. Ele precisava agir. Antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, encontrou Isabela sentada no chão da varanda do hotel, abraçando os próprios joelhos, com os olhos fixos no horizonte. Ele se aproximou devagar e se agachou ao lado dela. Você sabe que ela descobriu, né? Eu sei. Isabela suspirou. Ela não vai parar. E nem eu. William a observou por um momento. O jeito como o vento bagunçava levemente seus cabelos, o cansaço evidente nos olhos dela. Algo dentro dele apertou. Isabela. Ela piscou algumas vezes, tentando conter as lágrimas. Mas uma escorreu, solitária. Instintivamente, William a puxou para um abraço, mantendo-a apertada contra seu peito. Vai ficar tudo bem, murmurou. Ela não resistiu. Apenas fechou os olhos e encostou o rosto nele. Nenhum dos dois disse mais nada. Naquele instante, não era preciso. Ambos sabiam que estavam juntos, e que Olivia não fazia ideia do que estava por vir. William sentia no fundo que algo estava prestes a acontecer.
Desde a conversa com Isabela na noite anterior, sua mente não teve descanso. Saber que Olivia teve participação na ruína da família de Isabela mudou tudo. Agora, ele queria vingança. Não apenas por ela, mas por si mesmo. Ele quase havia se casado com uma mulher capaz de destruir vidas sem piscar. Agora precisava descobrir até onde Olivia estava disposta a ir para proteger seus segredos. Enquanto analisava alguns relatórios em seu escritório, o celular tocou. William, temos outro problema. Fale. Olivia está tramando algo. Meus contatos dizem que ela está juntando informações sobre Isabela. Parece que está planejando expor alguma coisa contra ela. O que ela descobriu? Ainda não sei ao certo, mas já entrou em contato com advogados e jornalistas. Se foi tão longe, é porque tem algo grande nas mãos. Com raiva, William jogou a caneta na mesa e se levantou, passando a mão pelos cabelos. Descubra o que é, antes que ela haja. Estou nisso. Mas é melhor você avisar Isabela. Estou indo agora mesmo. Chegando ao hotel, William bateu forte na porta. Isabela abriu rápido, surpresa com a tensão no rosto dele. O que foi? Sem esperar convite, ele entrou e fechou a porta. Olivia, está se movendo contra você. Os olhos dela se estreitaram. O que você quer dizer? Está recolhendo informações. Algo grande. Meu investigador acha que ela vai tentar te expor publicamente. Isabela não pareceu surpresa. Apenas cruzou os braços e suspirou. Eu sabia que isso ia acontecer. E está assim tão calma, ela deu uma risada seca. Depois de tudo que já passei, William, você acha mesmo que um escândalo vai me assustar? Ele a observou por um instante. Admirava sua força. Mas isso não tornava a situação menos perigosa. Eu posso te proteger. Já te disse que não preciso de um salvador. Não se trata de te salvar. É sobre deter Olivia. Ela se aproximou olhando nos olhos dele. E o que você vai fazer, William? Ele segurou o rosto dela com delicadeza, os polegares roçando sua pele. O que for preciso. Por um momento, ela apenas o encarou. Havia algo nos olhos dela. Algo que ele queria entender, mas que ela rapidamente escondeu. Não quero que você se machuque por minha causa. Ele sorriu, fraco. Já é tarde para isso. Antes que ela pudesse responder, o celular de Isabela vibrou. Ela olhou para a tela e ficou tensa. O que foi? William perguntou. Ela mostrou a mensagem. Cuidado com quem você confia. O passado sempre volta. Ele pegou o celular e analisou a mensagem. É da Olivia. Isabela pegou o aparelho de volta e apagou a mensagem. Ela está tentando me intimidar. William balançou a cabeça. Isso significa que estamos chegando perto. Ela assentiu lentamente. Então precisamos agir antes que ela haja. Na manhã seguinte, o escândalo explodiu. Todos os jornais estampavam manchetes sobre o passado de Isabela. De luxo às ruas. Isabela Dell, ex-noiva de William Lancaster envolvida em escândalos de corrupção. A mídia foi cruel. Cada detalhe da queda da família Dell foi exposto, pintando Isabela como uma mulher dissimulada que tentava voltar à elite. Olivia havia feito seu movimento. No escritório, William leu cada artigo, a raiva queimando dentro dele. Quando Isabela entrou, ele se levantou. Você viu? Ela assentiu e jogou uma revista sobre a mesa. Olivia está tentando me destruir de novo. Isso não vai acontecer. Ela riu, sem humor. Você sempre com essa confiança absurda. Ele segurou o queixo dela com suavidade, fazendo-a encará-lo. Porque eu nunca perco. Seus olhos brilharam por um instante com algo próximo à esperança. Mas a determinação tomou conta. Então vamos garantir que ela perca dessa vez. William assentiu. É hora de derrubar Olivia Harrington. Eles se encararam por longos segundos. Não sabiam como tudo terminaria. O escândalo envolvendo Isabela dominava as manchetes há dias. Olivia jogava sujo, distorcendo fatos do passado para fazer Isabela parecer uma oportunista. Mas ela não se abalava. Esperou anos por aquele momento. Não iria cair agora.
William sabia disso, mas também sabia que Olivia não tinha terminado. Ela ainda faria um último ataque. E eles precisavam estar prontos. Naquela noite, Isabella recebeu um convite inesperado. Jantar reservado no Harrington Club, somente para membros selecionados. Sua presença é requisitada. Ela segurou o convite com força. William, sentado no sofá do quarto, leu o bilhete e bufou. Isso é uma armadilha. Eu sei, ele se levantou. Então você não vai. Isabella o encarou com firmeza. Claro que vou. Isabella. Essa é a minha hora, William. Eu não. Vou fugir. Ele respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos. Então vamos garantir que a única a perder hoje seja Olivia. A mansão dos Harrington estava iluminada, cheia de convidados seletos. Isabella entrou sozinha, com um vestido preto elegante que exalava poder e mistério. William já estava lá, misturado à multidão, atento a cada detalhe. Então, Olivia apareceu. Isabella, disse ela com um sorriso venenoso nos lábios. Que bom que aceitou meu convite. Você não me deu muita escolha, respondeu Isabella pegando uma taça de champanhe. Espero que esteja aproveitando toda a atenção que tem recebido ultimamente. A mídia adorou a sua história. Eu me acostumei a ser o centro das atenções. Algo que você sempre quis, não é mesmo? Os olhos de Olivia brilharam com raiva por um breve segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Isabella, querida, você perdeu de novo. Não importa o que tente, nunca será alguém de verdade. Isabella sorriu com calma. Você está enganada. Olivia estreitou os olhos, desconfiada. O que quer dizer com isso? Foi quando William apareceu ao lado de Isabella. Sua presença forte e imponente fez Olivia se enrijecer. Ele estendeu um envelope para ela, com um olhar cortante. Querida Olivia, parece que você não leu os jornais hoje. Olivia pegou o envelope com as mãos já trêmulas. Ao abrir e começar a ler, seu rosto perdeu a cor. Dentro havia um dossiê completo, detalhado, incontestável. Provas de sua participação no esquema que havia destruído a família Dell. Documentos, gravações, assinaturas. Cada peça conectava ela ao escândalo. Isso é falso, murmurou quase sem ar. Não é, respondeu Isabella triunfante. E amanhã cedo estará estampado na capa de todos os jornais. Olivia perdeu completamente o controle. Você não pode fazer isso comigo. William deu um meio sorriso, frio como gelo. Assim como você fez com Isabella, Olivia olhou ao redor, percebendo que todos os olhares estavam sobre ela. O escândalo já estava em movimento. Sua reputação, seu império. Tudo estava desmoronando diante dos seus olhos. Isso não pode estar acontecendo. Isabella se aproximou e sussurrou ao seu ouvido. Agora você sabe como é perder tudo. Olivia girou a cabeça, desesperada. Todos estavam testemunhando sua ruína. Antes que pudesse reagir, as portas do salão se abriram com força. 2 policiais entraram, seguidos por um promotor. Senhora Olivia Harrington, anunciou um dos oficiais. Ela congelou. Sim, a senhora está presa por fraude financeira, desvio de fundos e manipulação de mercado. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Olivia soltou uma risada nervosa. Isso é um absurdo. Eu sou Olivia Harrington. E agora também é uma criminosa, respondeu Isabella com frieza. Os policiais se aproximaram e algemaram Olivia. Ela gritou. William, diga alguma coisa. Mas ele apenas a observou impassível. Seu único erro foi acreditar que nunca seria pega, enquanto era arrastada. Olivia lançou um último olhar cheio de ódio para Isabella. Isso ainda não acabou. Para você, acabou sim. E assim, diante da elite que um dia a idolatrou, Olivia foi levada, humilhada, destruída. Isabella soltou um longo suspiro. Pela primeira vez em anos, ela se sentia verdadeiramente livre. Dia seguinte, a prisão de Olivia dominava os noticiários. Seu império financeiro colapsou em poucas horas. Investidores fugindo,
aliados a ignorando. Um castelo de cartas em ruínas. Mais tarde naquela noite, Isabela estava na cobertura de William, olhando a cidade através da janela. Segurava uma taça de vinho, mas não bebeu. Estava absorta em seus pensamentos. Você conseguiu, disse William. Nós conseguimos, ele sorriu. E agora? Agora. Isabela suspirou. Agora eu recomeço. William sentiu algo apertar no peito ao ouvir aquilo. Quero te ajudar. Ela o olhou desconfiada. Como? Ele se aproximou, tirou um envelope do bolso e entregou a ela. Uma proposta para um novo negócio, uma empresa no seu nome. Ela arregalou os olhos. O quê? Quero criar algo para você. Um negócio. Só seu, com seu nome. Sua independência. Isabela colocou a taça na mesa e cruzou os braços. Eu não preciso da sua caridade. William riu de leve, balançando a cabeça. Não é caridade. É uma parceria. Você tem talento, tem visão. Quero que construa algo, que seja verdadeiramente seu. Ela hesitou. Eu não sei. Ele pegou as mãos dela com delicadeza. Isabela, você passou anos lutando. Agora é hora de começar a construir. Ela ficou em silêncio por um tempo. Respirou fundo. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Ela se aproximou, fitando os olhos dele. Eu faço isso do meu jeito. William. Sorriu. Como sempre fez. O ar entre eles mudou. Algo quente, intenso, pairava. Ela desviou o olhar, mas ele tocou suavemente seu rosto. Isabela. Ela não resistiu quando ele a puxou para um beijo. Dessa vez, sem barreiras, sem medos, sem palavras não ditas. Tudo explodiu naquele instante. William a abraçou como se temesse perdê-la. Quando se separaram, ela o encarou e disse suavemente. Boa noite, William. Virou-se e saiu, deixando-o parado ali, mas com um sorriso nos lábios. Ele sabia, ela também sentia. Dias depois, nascia. Adel Consulting, uma firma de estratégia e investimentos. Isabela se entregou ao projeto com paixão, reuniu equipe, reatou contatos e, pouco a pouco, reconquistou seu espaço no mundo dos negócios. William ficou ao lado dela o tempo todo, sem se impor, mas sempre presente, até que numa noite ele disse o que já não conseguia mais esconder. Eu estou apaixonado por você. Ela piscou, surpresa. William, eu sei que é cedo, mas não posso mais fingir. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. Eu não posso. O que quer dizer? Ela respirou fundo. Não estou pronta para um relacionamento. Acabei de recuperar minha vida. Preciso focar nisso. William assentiu, mesmo com a dor em seus olhos. Tudo bem. Ela sorriu com carinho. Você sempre entende. Mas não sou o tipo de homem que desiste fácil. Nas semanas seguintes, William fez questão de mostrar que estava ali. Toda manhã, deixava um café quente na mesa dela. Para te manter firme, dizia com um sorriso. Vieram os jantares. Isso é um encontro? Ela perguntou certa noite. Só um jantar entre sócios, respondeu casualmente. E as pequenas surpresas. Numa noite cansativa, Isabela entrou em sua sala e encontrou um buquê de flores brancas com um bilhete. Sei que você prefere café a flores, mas espero que goste mesmo assim. Ela sorriu, sentindo algo crescer dentro de si. Mas William não estava apenas tentando conquistá-la. Ele a apoiava. Quando um investidor tentou enganá-la, foi ele quem a alertou. Quando a mídia tentou distorcer sua história, ele usou sua influência para garantir que a verdade prevalecesse. E quando ela teve um dia ruim, ele apareceu com uma garrafa de vinho e um olhar preocupado. Quer conversar? Ela hesitou, mas pela primeira vez, permitiu-se confiar. Meses se passaram, e a Adel Consulting se tornava cada vez mais forte. Isabela finalmente sentia que tinha voltado. Ela tinha controle sobre a própria vida. Era determinada, firme, dona de si. Mas havia algo que ela não conseguia negar. William. William estava sempre lá. Ela tentava ignorar o que sentia cada vez que ele sorria.
Tentava fingir que o coração não acelerava, que os pensamentos não escapavam do controle. Certa noite, Isabela compareceu a um evento corporativo que reunia os maiores nomes do mercado. Movia-se com elegância pelo salão, cumprimentando investidores e CEOs com a confiança de quem já enfrentou o pior e sobreviveu. Seu vestido azul marinho era sofisticado, discreto, mas impossível de ignorar. Ela estava ali para fazer conexões estratégicas, manter o foco, demonstrar poder. Mas não demorou muito para sentir um olhar fixo em si. Liam Bisset, um renomado investidor francês, se aproximou com um sorriso encantador. Ele era charmoso, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Senhorita Dell, finalmente tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente. Isabela retribuiu com um sorriso educado. Senhor Bisset, o prazer é meu. Ele estendeu a mão, mas em vez de um simples aperto, inclinou-se e beijou o dorso da dela. Um gesto tradicional, porém hipnotizante. Eu diria que o prazer é todo meu. O olhar dele permaneceu no dela, firme, quase magnético. Isabela já estava acostumada com esse tipo de abordagem e manteve a compostura. Imagino que esteja aqui a negócios. Os negócios podem esperar por um instante, não acha? Ele inclinou a cabeça, estendendo a mão. Me concede essa dança? Ela hesitou por um segundo, mas decidiu aceitar. Uma dança não significava nada. Liam a conduziu até a pista, segurando-a pela cintura com firmeza, porém com respeito. Eles se moveram em sintonia, e Isabela percebeu que ele sabia dançar. Muito bem, aliás. Você dança bem, senhorita Dell. Aprendi que presença é essencial nos negócios. Ela respondeu. E fora dos negócios? Ele sorriu, inclinando-se sutilmente mais perto. Não há momentos em que você simplesmente aproveita a vida? Isabela riu baixinho. Você é sempre assim, tão insistente? Só quando encontro algo que realmente me intriga. A música terminou, mas Liam não soltou sua mão de imediato. Ele a conduziu de volta ao bar, pegou 2 taças de champanhe e entregou uma a Isabela. Me diga, uma mulher poderosa como você encontra tempo para se divertir? Antes que ela pudesse responder, sentiu um olhar queimando em sua direção. Virou-se, e lá estava ele, William Lancaster. Do outro lado do salão, o rosto fechado, os olhos escurecidos por um sentimento que ela reconheceu na hora. Ciúme. William atravessou o salão com passos determinados, ignorando os cumprimentos no caminho. Quando chegou até ela e Liam, parou ao lado dela, o tom irritado quase incontrolável. Isabela, posso falar com você um instante? A voz dele era firme, mas tensa. Liam arqueou uma sobrancelha e manteve um sorriso educado. Sr. Lancaster, certo? Já ouvi falar muito sobre o senhor. E eu ouvi falar sobre você. William respondeu, frio como gelo. O ambiente ao redor pareceu esfriar. William, estamos no meio de uma conversa. Isabela disse, tentando manter o tom calmo. Sim, eu percebi. William rebateu, lançando um olhar cortante para Liam. E por mais que eu adorasse assistir essa cena até o fim, tenho assuntos mais importantes para tratar com você. Liam não perdeu a postura, mas Isabela sentiu que ele havia captado o clima. Parece que seu amigo não gosta de dividir atenções, murmurou Liam, divertido. Antes que ela respondesse, William deu um passo à frente, deixando bem claro que não gostou do comentário. Você já teve sua dança, não teve? Então, se não se importa. Isabela suspirou e agarrou o braço de William com firmeza. Com licença, Sr. Bisset. Voltamos a conversar depois. Ela o puxou em direção a uma área mais reservada, passos firmes. Assim que chegaram a um corredor, afastado, ela se virou furiosa. O que foi aquilo, William? Ele passou a mão pelos cabelos tentando conter a raiva. Eu não aguentei ver aquele cara dando em cima de você. E isso te dá o direito de agir como um idiota? Você não percebeu o jeito como ele te olhava?
Ele não estava interessado em negócios, Isabela. E se estivesse? Isso é assunto meu, não seu. William ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos brilhando com frustração. Você tem razão, admitiu por fim. Mas eu odeio a ideia de te ver com outro homem. Isabela respirou fundo, tentando conter o turbilhão. Eu não. Sou sua, William. Você não tem o direito de sentir ciúmes. Ela se virou para ir embora, mas ele a seguiu até o estacionamento. Isabela, espera! Ela se virou bruscamente. O que mais você quer? Quero que me escute. Já escutei o suficiente. Você precisa entender que não pode me controlar. A tensão entre os dois era explosiva. William a encarou, o olhar intenso. Isabela sentiu, o corpo inteiro vibrar. E então, ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de raiva e desejo reprimido. Isabela congelou por um instante, mas, incapaz de resistir, retribuiu. Só que num segundo, a realidade caiu sobre ela. Ela o empurrou. Você não pode fazer isso. William respirava com dificuldade, os olhos escurecidos de desejo. Eu sei que você sentiu também. Isso não justifica nada. Ela virou-se e entrou no carro. Antes que ele pudesse dizer mais, uma palavra, ela acelerou e foi embora, deixando William sozinho no estacionamento. No dia seguinte, Isabela estava em seu escritório, mas sua mente ainda estava presa à noite anterior. Tentava se concentrar nos relatórios. Em vão. O gosto do beijo, o olhar dele. Tudo voltava como um raio. Então a porta se abriu. William entrou. Você não pode aparecer assim sem avisar, disse ela sem levantar os olhos. Vim me desculpar. Ela finalmente o encarou. Pelo ciúme ou pelo beijo que você roubou? Ele suspirou. Pelos dois. Ótimo. Agora, se não se importa, tenho trabalho a fazer. William não insistiu. Apenas assentiu e saiu. Ela voltou para os documentos, mas o coração continuava acelerado. Agora, vamos brincar com quem só lê os comentários. Digita Coca-Cola aí embaixo. Só quem chegou até aqui vai entender. E continuando, naquela noite, Isabela saiu do escritório mais tarde do que o normal. Ao se aproximar do carro, percebeu algo errado. O vidro havia sido arranhado, e havia uma palavra rabiscada de forma grotesca no vidro. Cuidado! Seu sangue gelou. Alguém estava tentando assustá-la. O primeiro instinto foi ligar para William, mas ela hesitou. Ela não queria dar a ele mais um motivo para agir como seu protetor. Mas antes que pudesse decidir, uma mensagem apareceu no celular. Sozinha, você não vai a lugar nenhum. Não sabe a hora de desistir. Dessa vez ela não hesitou. Pegou o telefone e discou para William. Ele atendeu na segunda chamada. O que aconteceu? Alguém riscou meu carro e acabei de receber uma ameaça. O silêncio dele durou apenas um segundo antes da voz firme. Estou a caminho. 15 minutos depois, William estacionou ao lado do carro dela. Estudou os riscos na janela, a expressão fechada. Você está bem? Sim, disse ela cruzando os braços. Você sabe que não pode ignorar isso, certo? Sei. William tirou o celular do bolso e ligou para um de seus contatos na segurança privada. Preciso das imagens das câmeras da área. Descubra quem fez isso agora. Isabela observava enquanto ele assumia o controle da situação, resolvendo o problema com a facilidade de quem já lidara com ameaças antes. Por mais que não quisesse depender de ninguém, sentiu um estranho alívio por ele estar ali. Quando William desligou, virou-se para ela. Até descobrirmos quem está por trás disso, quero que você tenha segurança reforçada. Nos dias seguintes, o clima ficou tenso. William descobriu que os ataques contra a empresa de Isabela eram orquestrados por um ex-associado de Olivia, tentando impedir a ascensão dela. Quando Isabela soube, não hesitou. Marcou uma reunião com o homem e, ao lado de William, deixou. Claro que não seria intimidada. Achou que ia me assustar? Disse mantendo a voz calma. Deixe claro,
Eu já perdi tudo uma vez, mas agora não há nada que me faça recuar. O homem engoliu em seco, sabendo que havia perdido. Após essa confrontação, os ataques cessaram. Isabela provou que não era adversária fácil, mas a vitória trouxe uma surpresa inesperada. Percebeu que o tempo todo, William estivera ao seu lado, não para protegê-la de algo que não pudesse enfrentar, mas para apoiá-la. E isso a fez questionar por que ainda tentava manter distância. Numa noite, Isabela estava no escritório, perdida em pensamentos, quando William entrou. Já faz 3 meses desde que você abriu a empresa, disse, jogando uma pequena caixa. Sobre a mesa, ela a pegou e abriu. Dentro, um chaveiro prateado com a letra I gravada. Para comemorar, explicou ele. Isabela sorriu, sentindo um calor espalhar-se pelo peito. Obrigada. Ele a observou por um momento, depois perguntou. Você vai parar de fugir de mim algum dia? Ela prendeu a respiração. William, não estou pedindo nada. Só quero saber se ainda existe uma chance. O coração dela disparou. Sabia a resposta, mas não podia dizê-la ainda. Ele percebeu. Tudo bem, disse dando um passo para trás. Como eu disse, sou paciente. Quando ele saiu da sala, Isabela soltou o ar que nem sabia que segurava. Sabia que estava perto de ceder, mas quando finalmente tomasse essa decisão, seria para valer. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça que já enfrentara. O dia seguinte começou como qualquer outro. Isabela chegou cedo ao escritório, imersa em relatórios e reuniões. Desde que os ataques cessaram, finalmente podia focar no crescimento do negócio. Mas ao longo da manhã, algo começou a incomodá-la. William não apareceu. Era estranho. William sempre encontrava um jeito de aparecer, mesmo que por poucos minutos, com alguma desculpa de trabalho ou só para provocá-la. Mas naquela manhã, não ligou, não mandou mensagem e não apareceu. No começo, Isabela tentou ignorar, mas a inquietação cresceu conforme as horas passavam. Às 8 da noite, ela não aguentou mais. Pegou o casaco e saiu do escritório dirigindo até o penthouse de William. Quando chegou, tocou a campainha várias vezes. Nenhuma resposta. O coração acelerou. Pegou a chave reserva que William lhe dera para emergências e destrancou a porta. As luzes do apartamento estavam baixas. O lugar silencioso, exceto pelo zumbido baixo da televisão. Foi então que o viu. William estava deitado no sofá, coberto por um cobertor fino, o rosto pálido, a respiração pesada. William! Isabela correu até ele, colocando a mão em sua testa. Você está com febre! Ele abriu os olhos lentamente, surpreso ao vê-la ali. Isabela! Meu Deus, você está com febre! Disse ela, segurando seu rosto preocupada. É só gripe, murmurou ele com a voz rouca. Vou te levar ao hospital, disse ela, já pegando o celular. Mas William segurou seu pulso, impedindo-a. Não, só preciso descansar. William, você está queimando, insistiu. Ele tentou sorrir. Se eu for ao hospital, vão tirar sangue. Eu odeio agulhas. Isabela resmungou frustrada. Você é impossível. William fechou os olhos, exausto. Isabela levantou-se e foi até a cozinha preparar chá quente e pegar um pano úmido. Voltou à sala, ajoelhou-se ao lado do sofá e colocou o pano na testa dele. Isso vai ajudar a baixar sua febre. Ele abriu os olhos e olhou para ela suavemente. Você não precisava ter vindo. Precisava. O silêncio entre os dois era pesado de significado. Isabela não queria admitir, mas vê-lo assim apertava seu peito. Ela passou a noite cuidando dele, fez chá, trocou o pano frio e ficou ao lado dele. Em determinado momento, a exaustão a venceu e adormeceu ali, sentada no chão, com a cabeça encostada no peito dele. Na manhã seguinte, Isabela acordou ao toque gentil dos dedos de William em seus cabelos. Você ficou aqui a noite toda? Perguntou ele, a voz mais firme. Ela piscou algumas vezes antes de erguer a cabeça. Você estava mal. Alguém tinha que cuidar de você. Ele sorriu, passando a mão pelo rosto. Me sinto muito melhor. Acho que tive a melhor enfermeira.
Do mundo. Ela riu baixinho e se levantou. Vou preparar o café da manhã. Isabela foi à cozinha e cuidadosamente preparou tudo. Pão fresco, frutas cortadas com cuidado, suco de laranja e café forte. Quando voltou com a bandeja, encontrou William sentado no sofá observando-a com uma expressão diferente. O que foi? Perguntou ela. Ela perguntou. Ele respirou fundo antes de responder. Eu te amo, Isabela. Ela ficou imóvel por um segundo. William, eu sei que você sente o mesmo. Eu vi isso ontem à noite. E vi no jeito como você se preocupou comigo. Ela mordeu o lábio, o coração disparado. Dessa vez, não havia mais razão para negar. Eu também te amo, William. Os olhos dele brilharam de felicidade. Finalmente, murmurou puxando-a para um abraço apertado. Ela riu contra o peito dele, sentindo-se ridiculamente feliz. Você é tão persistente. E valeu a pena. Eles se separaram e Isabela começou a servir o café da manhã. William observava cada movimento dela, como se quisesse memorizar tudo. Quero que tire o dia de folga, disse de repente. Ela arqueou uma sobrancelha. O quê? Quero te levar a um lugar especial. Ela hesitou, mas depois da noite anterior, não queria ficar longe dele. Tudo bem. Para onde vamos? Surpresa, William a levou para uma cabana isolada numa praia particular. Assim que desceram do carro, Isabela ficou sem palavras. William, isso é lindo. Ele sorriu. Eu sabia que você ia amar. Passaram a tarde caminhando pela areia, sentindo a brisa do mar e conversando sobre tudo. Então William se sentou numa pedra e a olhou de um jeito diferente. O que foi? Ela perguntou sentando ao lado dele. Ele respirou fundo antes de falar. Antes de te conhecer, eu era arrogante, ambicioso. Só me importava com poder e... comigo mesmo. Isabela ficou em silêncio, ouvindo com atenção. Mas aí você apareceu e começou a me desafiar. No começo, isso me irritava. Depois, eu fiquei fascinado. Ele olhou direto nos olhos dela. Você foi a primeira pessoa que não teve medo de me enfrentar. E isso me fez perceber que eu estava cercado de gente que só dizia sim para tudo o que eu queria. Você me fez enxergar o mundo de outra forma. O coração dela apertou. Eu nunca quis te mudar, William, mas mudou. Você me transformou num homem melhor, mais humano, mais humilde. Isabela sorriu, suave. E eu me apaixonei por essa versão de você. Ele pegou a mão dela, o olhar firme no dela. Preciso te perguntar uma coisa. Ela franziu o senho levemente confusa. O quê? William se levantou e tirou algo do bolso. Os olhos de Isabela se arregalaram ao ver uma caixinha. Ele a abriu revelando um anel de diamante brilhante. Isabela Dell, eu quero fazer isso do jeito certo. Quero te amar como você merece. Com respeito, com paciência e com todo o meu coração. As lágrimas inundaram os olhos dela. Você quer casar comigo? Ela não precisou pensar nem por um segundo. Sim. William sorriu e deslizou o anel no dedo dela antes de puxá-la para um beijo apaixonado. Naquele momento Isabela soube. Não havia mais barreiras entre eles. E aquilo era apenas o começo de algo ainda maior. O sol se punha sobre a praia quando voltaram para a cabana. O ar ainda estava quente, e o cheiro do oceano se misturava à brisa suave que fazia os cabelos dela dançarem. William segurava firme a mão de Isabela, como se tivesse medo de perdê-la, mas não havia mais dúvidas. Eles pertenciam um ao outro. Ainda não consigo acreditar que estamos noivos, disse Isabela, olhando para o anel que brilhava em seu dedo. William sorriu e a puxou para mais perto. Eu sempre soube que isso ia acontecer. Você só demorou para aceitar. Ela revirou os olhos rindo. Você nunca desiste, né? Nunca. Não quando se trata de você. O coração dela se aqueceu com aquelas palavras. Jamais imaginou encontrar um amor tão profundo, tão real. Mais tarde, naquela noite, William preparou um jantar especial na varanda da cabana. Velas,
Iluminavam a mesa e o som das ondas quebrando na areia criava a atmosfera perfeita. Você cozinhando? Isabela provocou, olhando o prato perfeitamente montado. Quis impressionar minha noiva, respondeu William, servindo vinho para os dois. Ela ergueu a taça. Um brinde. A nós, ao nosso futuro. William tocou a taça na dela. Ao amor da minha vida. Eles brindaram e aproveitaram o jantar, trocando risos e olhares apaixonados. Quando terminaram, William pegou a mão de Isabela e a puxou para dançar sob as estrelas. Lembra da primeira vez que dançamos? Ele perguntou, guiando-a suavemente. Aquele evento de negócios. Eu lembro. Você estava absurdamente enciumado. Ele riu. Estava. Mas agora eu sei que nunca precisei estar. Você sempre foi minha. Isabela sorriu e encostou a cabeça no peito dele. Ali, dançando sob o céu estrelado, ela percebeu que nunca mais precisaria fugir dos próprios sentimentos. Meses depois, o grande dia finalmente chegou. Isabela nunca tinha sonhado com casamento, mas ali estava ela, vestida de branco, prestes a dizer sim para o homem que mudou sua vida. A cerimônia aconteceu num jardim à beira-mar. Flores brancas decoravam o altar e cadeiras elegantes estavam organizadas para os convidados. O som do mar ao fundo tornava tudo mágico. William esperava no altar, impecável em seu terno preto. Quando Isabela surgiu no corredor, o coração dele quase parou. Ela estava deslumbrante. Os cabelos soltos, em ondas suaves. O vestido delicado realçando sua beleza de forma quase etérea. Mas o que mais o encantava era o brilho nos olhos dela. Isabela caminhou até ele com um sorriso emocionado. Ao chegar ao altar, William segurou suas mãos e sussurrou. Você está linda. Ela sorriu, sentindo as lágrimas se formando. O celebrante iniciou a cerimônia falando sobre amor, parceria e o significado de construir uma vida juntos. Quando chegou a hora dos votos, William respirou fundo. Isabela, desde o momento em que te vi, você me desafiou. Nunca se curvou a mim, nunca aceitou minhas decisões sem questionar. E foi isso que me fez me apaixonar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você me ensinou a ser um homem melhor. Me mostrou que poder e dinheiro não significam nada se eu não tiver alguém ao meu lado para compartilhar a vida. Eu prometo te amar, te respeitar e te fazer feliz, todos os dias da minha vida. Isabela mal conseguia conter a emoção enquanto começava os próprios votos. William, passei a vida lutando sozinha, achando que nunca poderia confiar em ninguém. Mas você foi persistente, nunca desistiu de mim. E hoje eu sei que nunca mais quero viver sem você. Eles trocaram alianças, e quando o celebrante os declarou marido e mulher, William a puxou para um beijo apaixonado, enquanto os convidados aplaudiam. Agora era oficial. Eles eram marido e mulher. A lua de mel foi perfeita. Viajaram por destinos incríveis, aproveitando cada segundo juntos. E quando voltaram, a vida de casados começou ainda melhor do que eles imaginavam. William insistia em mimá-la, trazendo café na cama todas as manhãs, enquanto Isabela retribuía preparando jantares românticos. O amor deles só ficava mais forte, mas algo começou a mudar em Isabela. Ela se sentia estranha, cansada o tempo todo e com náuseas. Uma manhã no banheiro, o coração disparou quando ela olhou para o teste de gravidez nas mãos. 2 linhas. Estava grávida. A emoção tomou conta e lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ela e William iam ter um bebê. Mas quando foi ao médico para confirmar, a surpresa foi ainda maior. Estavam esperando gêmeos. Ao chegar em casa, William a encontrou sentada no sofá, segurando o ultrassom. Isabela, o que houve? Perguntou. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. William, estou grávida. Ele congelou por um instante. O quê? Ela sorriu, pegando as mãos dele e colocando o ultrassom em sua palma. Estamos esperando gêmeos.
Os olhos de William se arregalaram. E um sorriso enorme tomou conta do rosto. Meu Deus! Riu, abraçando-a com força. Vamos ter 2 bebês. Sim, ela respondeu rindo entre as lágrimas. Você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Ela riu, emocionada. Eu te amo muito, William. E eu te amo mais. Ainda. Os meses que vieram foram uma montanha russa de emoções. William ficou ainda mais protetor, mimando Isabela o tempo todo. Falava com os bebês antes de dormir, fazia massagens nos pés dela e insistia para que ela não exagerasse. Finalmente, no chá de bebê, rodeados por amigos e família, revelaram que esperavam um menino e uma menina. William segurou Isabela e sussurrou: construímos um império juntos. Agora vamos construir uma família. Ela sorriu com o coração transbordando de felicidade. E será a melhor de todas. Naquele momento, Isabela soube que tinha tudo o que sempre sonhou. Um lar, um amor verdadeiro e agora uma família crescendo. Ela nunca mais estaria sozinha. O que você achou da história de Isabela e William? Deixe seu comentário. Avalie esta história de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E para mais contos emocionantes, clique na tela agora mesmo.